História de São Raimundo de Penaforte. Raimundo de Penaforte, do catalão Raimon de Penaforte. Barcelona, 6 de janeiro de 1275. É o santo padroeiro da lei canônica e dos advogados canônicos. Raimundo dedicou-se desde jovem aos estudos filosóficos e jurídicos. Aos 20 anos de idade, ensinava filosofia e direito canônico em Barcelona, onde foi cônego. Em 1210, foi ensinar para Bolonha, Itália, onde ficou até 1222. Lá seguiu lecionando e passou a estudar as matérias de direito civil e do eclesiástico. Ao concluir o curso, foi diplomado com louvores. Em seguida, foi nomeado professor titular de direito canônico da mesma universidade. Mesmo estando num alto grau social, nunca deixou de lado os pobres. Ao contrário, fazia questão de cuidar deles pessoalmente, não se importando com a fama de grande conhecedor, que já se espalhava por toda a Itália e países da Europa. Foi capelão do Papa Alexandre IV, capelão do Papa Alexandre IV, e confessor do rei Jaime I de Aragão, ao qual repreendeu pela vida licenciosa. Entrou depois na Ordem dos Pregadores no convento de Santa Catalina e fez uma intervenção na proclamação da cruzada contra Maiorca. A sua colaboração com Pedro Nolasco foi essencial na fundação da Ordem de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, obtendo o consentimento de Jaime I para a fundação da Ordem, organização da lei canônica. Por ordem do Papa Gregório IX, voltou a Roma em 1230 para editar a coleção das Decretais e fazer a codificação da lei canônica, que previamente estava espalhada por inúmeros documentos. A sua organização tornou-se um padrão por quase 700 anos e a lei canônica foi completamente codificada somente em 1917. Porém, quando o Papa disse que iria nomeá-lo a ser bispo de Tarragona, sentiu-se tão consternado que caiu gravemente enfermo. Por isso, pediu que fosse exonerado do cargo. Assim, com a autorização de seus superiores, retornou para a Espanha, do amigo e também Santo Pedro Nolasco, São Raimundo de Penaforte. Aceitou o convite de escrever as constituições das recém-fundadas Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. A ordem ficou conhecida como a Ordem dos Mercedários e tinha como objetivo libertar cristãos escravizados por muçulmanos. Quando seus conhecidos amigos dominicanos de Bolonha chegaram a Barcelona, São Raimundo de Penaforte entusiasmou-se pelo modo de vida dessa ordem religiosa. Por isso, abandonou tudo que tinha para vestir o hábito branco de São Domingos. Sua vocação dominicana era tão evidente que, quando o superior-geral faleceu no ano 1278, os dominicanos o elegeram como seu sucessor. Pelo tempo de 2 anos, São Raimundo de Penaforte viajou a pé e visitou todos os conventos da ordem.
Depois disso, pediu o afastamento da direção e dedicou-se à vida solitária de penitência e orações. Porém, nunca deixou de atender aos pobres. Nessa época, Deus realizou grandes prodígios por meio de São Raimundo de Penhaforte. Por isso, a fama de santidade se espalhou. Advogado dos pobres, em 1220, Raimundo retornou à Espanha, onde foi ordenado padre. Logo em seguida, foi nomeado vigário-geral da grande diocese de Barcelona. Depois, o Papa Gregório IX convocou para colocar sua capacidade a serviço da Igreja em Roma. Lá foi confessor do Papa durante 8 anos. Nessa época, constatou que os pobres não eram bem atendidos nos seus direitos canônicos, quando recorriam à sede da Igreja, e alertou o Papa sobre o assunto. Consequência disso foi que Raimundo, a mando do Papa, escreveu e editou a obra Os Decretais de Gregório IX. A obra tornou-se referência no direito canônico até os dias de hoje, com versões de judeus e muçulmanos. Em 1238, tornou-se terceiro e superior da Ordem Geral dos Dominicanos, por 2 anos, visitando a pé todos os conventos da Ordem. Redigiu também as suas novas constituições promulgadas em Paris, em 1240. Apesar de renunciar ao seu cargo, alegando motivos de fraca saúde. Durante esse tempo, dedicou-se a converter judeus muçulmanos ao cristianismo. E para cumprir este objetivo, introduziu o ensino das línguas árabe e hebraica nas escolas dominicanas. Para tanto, solicitou a São Tomás de Aquino a redenção de um manual apologético, conhecido como Suma, contra os gentios, cujo fim principal era de proporcionar argumentos racionais e filosóficos para converter os judeus e os árabes. Exercendo a sua influência sobre Jaime I de Aragão, persuadiu-o a convocar um debate público sobre o judaísmo e cristianismo entre Moshe ben Nahum, também chamado El Rabi de Espanha, ou Bonastruc de Porta, um rabino de Gerona, e Pablo Cristiani, um judeu convertido de Montepilha, que pertencia à ordem dominicana. Neste debate, que teve lugar no Palácio Real de Barcelona, na presença do rei e do alto clero, Raimundo teve um papel importante. Liderava os teóricos presentes e, com a concordância do rei, deu liberdade de expressão ao rabino, mas observando que não deveria blasfemar contra o cristianismo. A isto, Moshe ben Nahum respondeu que sabia o que as leis da propriedade exigiam. No Sabá, imediatamente após o debate, os cristãos visitaram a sinagoga, onde Raimundo pregou a Santíssima Trindade, negada pelo rabino. Raimundo obteve a permissão de Jaime I para que Pablo Cristiani manifestasse as suas viagens missionárias e também a ordem para que todos os judeus, sob sua soberania, fossem obrigados a ouvir os sermões deste e de todos os outros dominicanos. Para além disso, deu um prazo de 3 meses para eliminar dos livros destes tudo que estivesse contra a religião cristã. A comissão de censura nomeada consistia em Arnaud de Guerbo, bispo de Barcelona, Raimundo e os dominicanos Arnaud de Legara, Raimundo Martin, e Pedro de Januana ou Genova. Últimos anos. Aos 70 anos, ele voltou a ensinar
Dirigiu a fundação de 2 seminários. Neles, o ensino era dado nas línguas hebraica e árabe. Seu objetivo era atrair judeus e árabes para o cristianismo. Em alguns anos, 10.000 árabes se converteram e receberam o batismo. Depois, São Raimundo passou a ser confessor do rei Jaime de Aragão. Também alertou o rei sobre um grande perigo que o reino corria com uma facção chamada albigenses. Esses pertenciam a uma seita dos cátaros. Esta seita pregava uma doutrina que desviava da fé católica. Assim, ele conseguiu que os albigenses fossem expulsos da região. Foi também um escritor fecundo. Entre os seus escritos destaca-se Summa Casum, para a administração reta e proveitosa do sacramento da penitência, e também a Suma de Penitência e Matrimônio, a Suma contra Gentes, sobre muçulmanos e judeus, e a Suma Pastoralis. Morte. São Raimundo de Penaforte tornou-se grande amigo de São Tomás de Aquino, tanto que ele pediu a ele que escrevesse uma importante obra chamada Supra contra os Gênios. Além disso, ajudou São Tomás nos estudos. São Raimundo faleceu aos 100 anos. Era dia 6 de janeiro de 1275. Pouco tempo depois foi canonizado. A celebração de sua festa foi estabelecida para o dia seguinte de sua morte, 7 de janeiro, porque no dia 6 comemora-se a Epifania do Senhor. Está enterrado na Catedral de Barcelona. O Papa Clemente VIII procedeu à sua canonização 29 de abril de 1601, e o santo padroeiro da lei canônica e dos seus advogados, e na Espanha padroeiros de todos os advogados. A sua festa religiosa celebra-se no dia 23 de janeiro. O Estado espanhol, por decreto de 23 de janeiro de 1944, instituiu a condecoração honorífica Cruz da Ordem de São Raimundo de Penaforte, visando premiar aqueles que, por relevantes méritos, se distingam na administração da justiça, no estudo do direito, em todos os seus ramos. Oração a São Raimundo Penaforte. São Raimundo de Penaforte, nós dos mistérios do terço, aqui estamos com esta oração e pedindo uma grande ajuda. Estamos passando por períodos difíceis, não só no mundo, mas em nossa pátria. Precisamos que vós nos olhe, como olhaste para os seus pobres, que tinha tanta compaixão. Somos pobres seres humanos, que necessitamos de sua presença para nos proteger, como protegeste os cristãos escravos, nos tirando dessa situação de escravos de nossa sociedade atual. Senhor, que destes a São Raimundo Penaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias de nossos pecados, para podermos cumprir livremente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Raimundo de Penaforte anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Raimundo, tende piedade de nós e escuta o nosso pedido. São Raimundo de Penaforte, rogai por nós.